Porque mesmo depois de tanto trabalho interior, você ainda se sente preso. Já enfrentou suas sombras, meditou até sentir paz, chorou suas dores mais profundas. Mas ainda assim, algo dentro de você insiste em repetir o passado. E se o problema não for falta de cura? E se a verdadeira chave estiver em algo tão sutil que a maioria ignora completamente? Hoje, vamos desvendar um dos maiores segredos da jornada espiritual. E quando você entender isso, vai perceber que a liberdade que busca já está dentro de você. Imagine um rio que já foi purificado. Suas águas, agora cristalinas, fluem com graça e leveza. Mas se você caminhar pelas margens, ainda verá vestígios de um passado turbulento. Galhos retorcidos, folhas secas, marcas na terra. Essa imagem, por mais poética que pareça, é a metáfora exata para o que acontece dentro de você depois de uma cura espiritual profunda. Internamente, algo mudou a paz, onde antes havia ruído. Há espaço onde antes havia aperto. Mas externamente, nos seus hábitos, nas reações automáticas, nas memórias que ainda surgem sem serem chamadas, há rastros do que já não pertence mais ao seu presente. Você já sentiu isso? Uma leveza estranha, quase desconfortável. Como se tivesse deixado um peso enorme para trás, mas ainda não soubesse como caminhar sem ele. É como se a alma já tivesse atravessado a ponte, enquanto o corpo ainda hesita na outra margem, olhando para trás, tentando entender se é seguro seguir em frente. Há uma sensação quase silenciosa de deslocamento, como se algo estivesse em ordem, mas ainda não encaixado. Uma nova frequência foi instalada. Mas será que todas as partes de você estão sintonizadas nela? E é aqui que muitos se confundem e se perdem. Porque o instinto natural é pensar. Ainda há algo para curar. Voltamos à busca frenética, abrimos de novo feridas que já se fecharam, mexemos em dores que já não doem mais, só porque ainda sentimos uma estranheza. Mas essa estranheza não é sinal de doença, é o eco de uma transição. O que falta, agora, não é mais a cura. É algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, mais profundo. Integração. A integração é o processo silencioso e invisível de alinhar todas as suas camadas mente, corpo, emoções e alma para que caminhem na mesma direção. Imagine um maestro que acabou de afinar uma orquestra inteira. Cada instrumento já está pronto. Cada músico já conhece sua parte. Mas a música ainda precisa começar. E quando começa, ela precisa de ritmo, harmonia, conexão. É isso que a integração faz. Transforma a afinação em sinfonia. E isso exige presença, exige paciência, exige que você pare de tentar resolver e comece a sentir. Porque agora, não se trata mais de curar a dor, mas de aprender a viver sem ela. E a pergunta que surge nesse novo território é inevitável: como fazer com que a consciência desperta acompanhe a evolução da alma? Como garantir que as suas escolhas, suas palavras, seus gestos cotidianos reflitam o novo estado que sua essência já alcançou? Porque não basta ter atravessado a ponte, é preciso pisar com firmeza do outro lado. E para isso, é preciso algo mais do que esforço espiritual. É preciso presença encarnada, consciência ativa. Mas talvez o mais curioso seja perceber que essa etapa, esse momento entre a libertação e a integração, não é um erro no caminho. Pelo contrário, é parte essencial dele. Um espaço liminar, onde tudo parece suspenso, mas onde a verdadeira alquimia acontece. E se você conseguir permanecer aqui, sem correr, sem fugir, sem tentar consertar o que não está quebrado, talvez algo comece a se revelar. Algo que não se ensina nos livros, nem se aprende em retiros. Algo que só a travessia pode mostrar. Você não está mais quebrado, mas ainda vive como se estivesse. Essa é a armadilha mais sutil de todas. Não é feita de gritos nem de dores visíveis, é construída no silêncio das repetições internas, na rotina dos pensamentos que surgem sem convite. É uma prisão elegante, disfarçada de cuidado.
Um ciclo vicioso que se esconde sob o nome bonito de autoaperfeiçoamento. Você já saiu do buraco, mas continua olhando para cima como se ainda estivesse nele. O curioso é que a dor original, aquela que gerou tudo, já não pulsa mais com a mesma força. Talvez nem exista mais. Mas o corpo lembra. A mente, então, reage. Como um alarme que dispara mesmo depois que o fogo já foi apagado. E assim, pensamentos automáticos silenciosos, mas poderosos continuam sendo ativados. Cada vez que você pensa, ainda não estou pronto, ainda não sou o suficiente, ainda não é o momento, está revivendo uma dor que, na verdade, já não é sua, mas porque ela foi familiar por tanto tempo, o desconforto acaba parecendo segurança. Já reparou como, mesmo nos seus melhores momentos, há sempre uma sombra que se aproxima sorrateira? Você sente paz, leveza, um raro estado de presença. E então vem o sussurro. Será que isso vai durar? Ou pior, será que mereço isso? A mente, desconfortável com o silêncio, tenta preencher com velhos ruídos. É como se ela dissesse: cuidado, a qualquer momento isso pode acabar. Lembre-se do que aconteceu da última vez. Mas a última vez não existe mais. O tempo seguiu. Você seguiu. O que permanece são só ecos, reverberações de um passado que já não tem poder a não ser que você decida alimentá-lo. A grande pergunta é: por que ainda acreditamos nesses pensamentos? Talvez porque confundimos familiaridade com verdade. Porque é mais fácil repetir a velha narrativa do que assumir o desconhecido da cura. Porque no fundo, a liberdade assusta. E viver sem as muletas que nos definiram por tanto tempo é como reaprender a andar. Só que agora, você não precisa mais se proteger. O que está tentando controlar já não existe. E aquilo que você mais temia, talvez já tenha passado. Mas se isso for verdade, se a dor realmente se foi então o que vem agora, existe uma linha tênue, quase invisível, entre dor emocional e desalinhamento energético. E saber distingui-las pode ser a chave para uma transformação silenciosa, porém profunda. A dor emocional grita por cura. Ela pulsa em feridas abertas, nas memórias que ainda queimam, nas palavras que ficaram entaladas. Já o desalinhamento energético é mais sutil. É aquela sensação de estar fora do eixo mesmo quando tudo parece estar bem. Não dói como a ferida, mas incomoda como um calçado no pé errado discreto, mas insistente. A maioria das pessoas passa por um despertar espiritual, mas continua a viver no automático emocional. Isso confunde, porque o corpo se alivia, a alma expande, mas a mente continua rodando scripts antigos. Reage com a mesma raiva, se apega com o mesmo medo, se sabota com a mesma culpa. E nesse ponto, muitos acreditam que falharam, que regrediram, que não conseguiram sustentar a nova vibração. Mas não é fracasso, é delay. É como quando um software recebe uma atualização essencial, mas o sistema ainda não reiniciou. O código novo já está lá mais leve, mais eficiente, mais alinhado com o agora. Mas o aparelho continua operando com a lógica anterior por simples inércia. A alma evoluiu. Só que a mente ainda não percebeu que o terreno já mudou. Ainda se movimenta como se estivesse em território antigo. E o curioso é que, nesse momento, muita gente tenta curar o que na verdade só precisa ser realinhado. Como se procurassem uma chave para uma porta que já está destrancada, quando na verdade só falta girar a maçaneta. Então vem a pergunta inevitável: como girar essa maçaneta? Como atualizar o sistema mental para acompanhar o salto da alma? A resposta começa onde sempre esteve, na direção da consciência. A verdadeira transformação não começa quando tudo finalmente se acerta, mas sim quando você decide parar de viver como quem ainda precisa consertar algo. Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que você percebe que não é mais a dor que te define, é a maneira como você escolhe olhar para ela. Isso não é sobre negar o que doeu. Não é sobre apagar o passado, nem fingir que certos buracos na alma nunca existiram.
É sobre reconhecer que o solo onde antes havia ferida agora está fértil. E você pode escolher o que plantar ali. Você pode continuar escavando as ruínas ou começar a construir algo novo. O poder está em onde você coloca o foco. Sim, porque energia segue consciência e a consciência, quando bem guiada, é a faísca que move tudo. Se você passa o dia todo revisando o que ainda precisa ser curado, aquilo se expande. Sua mente reforça padrões antigos, seu corpo permanece em estado de alerta e suas emoções seguem dançando a mesma música cansada. Mas se, com leveza e constância, você começar a notar os espaços que já se abriram, se começar a honrar as partes de você que já se restauraram, algo quase mágico acontece. Seu sistema interno começa a reorganizar-se em torno dessa nova visão. É como se, aos poucos, as peças internas entendessem que o caos não é mais o centro da história. Imagine uma orquestra que por anos tocou fora do tom. De repente, um único instrumento afina e, como por contágio, os outros também começam a se ajustar. Essa afinação não acontece porque você exige perfeição, mas porque você escolhe uma nova frequência para viver. E ela reverbera. Viver como quem já é curado é, portanto, um ato de coragem silenciosa. É uma decisão que se renova todos os dias, especialmente quando antigos pensamentos tentam chamar sua atenção de volta para a falta. Mas há algo mais forte do que a falta. É a presença. A sua presença. A sua escolha diária de se lembrar de quem você já está se tornando. E quando isso acontece, quando você começa a se mover a partir do que já floresceu, e não do que ainda precisa crescer tudo ao seu redor, começa a responder de forma diferente. Porque o mundo externo é, muitas vezes, apenas o eco da vibração que você sustenta por dentro. E talvez seja aí que more o próximo passo. Integrar não é apenas lembrar daquilo que você já sabe, é viver como quem realmente sabe. E esse é, talvez, o maior desafio depois de uma experiência espiritual profunda. Não voltar a ser quem você era antes. Porque a verdade é que momentos de cura e expansão podem ser intensos, transformadores, até mágicos. Mas nada disso tem real impacto se não escorre para o cotidiano, se não desce da mente para o gesto, do ideal para a prática, da inspiração para o corpo. A integração é, portanto, o passo mais silencioso e mais essencial do caminho espiritual. É onde o brilho das revelações se encontra com a simplicidade da rotina. É o ponto exato onde a alma desperta se depara com a louça na pia, a fila do mercado, o celular vibrando, as inseguranças ressurgindo. E é aí, nesse exato instante, que você tem a chance de escolher novamente, de não cair no automático, de permanecer desperto. E isso, claro, exige coragem. Exige humildade, mas, acima de tudo, exige presença. 3 pilares sustentam esse processo, e o primeiro deles talvez doa um pouco. Honestidade radical. É ter a ousadia de olhar para si e admitir que muitas vezes não é a falta de cura que te prende, é a falta de atenção consciente ao novo que você já conquistou. Porque sim, você já recebeu insights valiosos. Já experimentou estados de consciência elevados. Já sentiu paz, clareza, amor. Mas o que fez com tudo isso? Guardou no caderno de anotações? Contou para os amigos? Ou transformou em escolha diária? A verdade é que muitas vezes nos sabotamos não por maldade, mas por inércia. Voltamos ao padrão antigo porque ele é familiar. Mas a consciência cobra. Ela não permite mais que o velho seja vivido com a mesma ilusão. Então, ou você age com coragem, ou sentirá a dor de ignorar a própria verdade. Não tem como desver o que já foi visto. Por isso, a honestidade é o início ponto em que você para de se enganar e começa a se lembrar constantemente de quem se tornou. O segundo pilar é prática consistente. E aqui está um ponto-chave. Espiritualidade sem prática é só inspiração temporária. O que transforma é a repetição. Não importa se é meditação, afirmações, respiração consciente ou caminhadas em silêncio pela manhã, o que importa é fazer disso um compromisso.
porque essas práticas são âncoras. São como raízes que sustentam sua nova frequência em meio ao caos do mundo. Elas não existem para te alienar, mas para te centrar, para te lembrar todos os dias que você não é mais aquela versão antiga, que há algo maior guiando seus passos e que você está escolhendo alinhar-se a isso. Por fim, o terceiro pilar, a personificação do seu eu quântico. É aqui que a mágica se torna visível. É quando você começa a agir como quem já está curado. Fala com você mesmo como quem acredita em si. Toma decisões como quem já se sente inteiro. Se posiciona como quem sabe seu valor. Isso não é fingimento, é ensaio vibracional. É o treino do novo ser emergente. E quanto mais você se movimenta nessa identidade, mais ela se torna natural. Mais ela se integra. Mais ela transforma o externo. E sabe o mais bonito? Esse processo não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser verdadeiro. Porque cada pequeno gesto, feito com intenção, está redesenhando seus circuitos neurais. Está criando uma nova vibração, um novo campo, uma nova realidade ao seu redor. Mas talvez a pergunta que realmente importa agora seja: o que te impede de viver hoje como quem já atravessou a ponte? É aqui que começa o verdadeiro caminho. Você não precisa de mais uma cura. Não precisa de mais um mantra, mais um curso, mais um mergulho no seu lado sombrio, como se sua luz estivesse sempre em dívida. O que você chama de estagnação não é retrocesso. É silêncio antes da revelação. É a respiração suspensa de um universo interno que já entendeu tudo e agora espera que você perceba. Porque veja bem, não é que a alma esteja ferida, ela está desperta. Ela já voltou de todas as guerras. Ela conhece cada labirinto do seu passado e ainda assim escolheu permanecer aqui, inteira, presente, viva. É a mente que hesita. É o corpo que ainda carrega armaduras que já não servem. Mas a alma já está em pé, na porta do agora, dizendo com ternura: você já é. E é aqui que tudo começa. No instante em que você para de se tratar como um projeto inacabado. No momento em que você solta o papel de quem precisa se consertar e assume com coragem serena o lugar de quem já está pronto para viver. Não como quem busca luz, mas como quem é luz. Agora imagine, e se você decidisse, hoje, viver como quem já chegou, como quem já está curado, mesmo que o mundo insista em dizer o contrário, como quem se permite dançar, mesmo quando a música ainda está longe de começar. O que mudaria? Feche os olhos e veja. Você, caminhando leve, sem pedir permissão para ser quem é. Você, olhando para si mesmo com o mesmo amor que sempre buscou em outros olhos. Você, vivendo como alma, não como ferida. A cena final não precisa de efeitos especiais. Apenas de um silêncio profundo e verdadeiro. Aquele que vem depois do despertar. E aí me diga, está pronto para viver o papel principal da sua própria história? Se essa mensagem tocou seu coração, curta, compartilhe e deixe nos comentários sua experiência. Sua jornada pode ser exatamente o que outro coração precisava ouvir. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo.